Valência, 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 é o Ener Valência. Vamos embora, rapaziada, vamos embora, começando mais um Baldasso Coffee Show, aqui direto do canal do Baldasso. Vocês estão vendo o sorriso do Baldacinho, vocês estão vendo fontes, tá todo mundo bem louco ainda. Chegou o Ener Valência, então vocês vêm com a gente, compartilha a transmissão, deixa o dedo no like, já vem com a galera. A gente tá aqui em nome de KTO, utiliza o código BALDAÇO para tu ganhar um bônus de 20% no teu primeiro depósito e vai lá e aposta em gol do Ener Valência. Ativo, aqui ó, o Ener Valência vai vir com ativo, não adianta, ele é energizado, ele é o Superman. Meu tá ali, então, depois eu pego. Ele usa o ativo, simplesmente. O meu tá ali porque eu tomei um ontem à noite e a caixinha ficou lá. O meu não tá aqui porque eu usei também, mas eu vou pegar ali depois. Usei no aeroporto. RS Assessoria para tu reduzir os juros do teu financiamento, Esquadra Fardamento para tu ter um fardamento tão lindo quanto o Ener Valência e IGS Canoas para tu fazer gol com o Ener Valência até no videogame. Eu começo, antes de chamar o Lucas Fontes, eu quero saber do Baldasso. Balda, como é que tu acompanhou a loucura de ontem por Ener Valência, o Ener Day? Primeiro eu quero aqui agradecer a todos que nos seguem por vários motivos, tá? Nós fizemos ontem, nós estamos, e provavelmente essa situação seja resolvida hoje ainda, nós estamos com essa limitação no YouTube por conta de uma punição, de uma questão muito mal explicada, muito mal conduzida por quem nos aplicou a punição. E nós fizemos uma transmissão ontem no YouTube, primeiro do jogo, para 100 mil pessoas. Eu não imaginava isso. Fizemos no Facebook a transmissão ontem. Facebook que é uma rede esquecida já hoje, né? E eu não imaginava que pudesse ter isso. Então foi uma mobilização completa de quem nos acompanha aqui. Transmitimos para 100 mil pessoas o jogo do Internacional e depois uma grande audiência também, com o Lucas Fontes fazendo um trabalho primoroso lá no aeroporto, na louca chegada do Valência. Então, primeiro, agradecimento a todo mundo que nos acompanha. E depois, cara, a aura mudou. Mudou a aura do Inter em relação a resultados, a colocação em tabela, a perspectivas, e a chegada do Valência é mais um ponto importante dentro desse processo. Porque o que aconteceu ontem no aeroporto Salgado Filho não acontece toda hora. Aliás, são raras as vezes na história de um clube que acontece, e denota que a autoestima colorada está mudando. E isso pode ser importante para tudo a partir de agora, Weber. Eu vou rodar algumas imagens aqui de fundo. Enquanto isso, eu quero que o Lucas Fontes fale um pouquinho mais sobre essa loucura que foi ontem. Primeiro, deixa eu perguntar para o Lucas Fontes. A chegada dele aconteceu que hora, mais ou menos? Primeiramente, bom dia, Balda, Weber, toda a nossa audiência. Ele desembarcou, o avião dele pousou 00:12 no aeroporto Salgado Filho. Ele ainda fez todos aqueles trâmites ali, né, de alfândega e tal. Ele não desceu junto com os passageiros normais, né, porque foi feito todo um preparo com ele. Os passageiros normais. Celebridade. Isso, celebridade. Por volta de 1 hora ele apareceu aí, né, num corredor ao lado aí, né. Quantos torcedores tu imagina que estavam lá, mais ou menos? Eu estimo de 300 a 400 torcedores. Que loucura, numa madrugada de segunda-feira. Eu até ia falar assim, o torcedor atendeu o chamado, mas o torcedor não foi chamado. Não, cara, isso é fundamental. O torcedor não foi chamado, o Inter não informou chegada, a galera descobriu através de conjecturas de voos que viriam dos Estados Unidos e a galera foi. Muito pelo Jairo Vick, que foi descobrindo, né? É verdade, que loucura, isso é importante. E aí essa loucura da chegada dele, e ele chegou com toda a família fardada, como é que foi isso, cara? Cara, a família, isso foi uma atração no aeroporto que foi lindo de ver. A família dele chegou por volta de 11 horas da noite. Chegou a esposa, 4 filhos dele ali, tinha mais uma moça que eu não sei se era a cunhada dele, mas
também era da família do Ener Valencia. E aí foram atração do aeroporto, as crianças dele jogando bola, eu bati bola com os filhos do Ener Valencia, os jornalistas bateram bola com os filhos do Ener Valencia, o menorzinho dele, como gosta de jogar bola, aí juntou mais crianças ali, ficou um ambiente familiar muito legal, muito gostoso. Massa, cara, que massa. Muito, e outra, muito legal mesmo. Tu via nesses familiares dele uma alegria. Teve uma hora depois que nós vamos mostrar aí, quando ele entra na van, tem uma moça que tá junto, a moça tá feliz, tá rindo, tá todo mundo sorridente, tá todo mundo encantado. E essas coisas, elas são fundamentais, porque tu sabe que a família do cara se sentir bem é fundamental para que o cara se sinta bem também, né? Eu até consegui falar com a esposa. Eu consegui falar com a esposa do... Deu uma furadinha na assessoria do Inter que pediu pra gente não conversar com ninguém, mas cheguei a falar com ela e ela muito feliz, agradecendo a recepção que a torcida colorada estava tendo com o esposo dela. Então tá todo mundo muito bem ambientado, a família já tá uma semana aqui e realmente muito feliz. O staff do Inter muito ambientado, a família do Ener Valencia. Eu vi, por exemplo, a esposa do Ener Valencia abraçada numa funcionária do Internacional, já tem intimidade. Olha muito legal, realmente. O Inter tá fazendo uma recepção bem interessante pro Ener. O Ener Valencia, o semblante dele que vocês estão vendo aí, eu acho que ele ficou meio assustadão, né? Ficou. Ele não esperava isso aí, né? Ficou. Que olha que ele vem do futebol turco, onde lá os caras... Que é uma loucura. Eu vou mostrar o Ener agora, ó. Foi a hora que eu consegui chegar na van ali, ó. Olha a moça feliz ali, que legal, cara, que legal. Ele estava apavorado, ele chegou numa madrugada e tinha 300 pessoas enlouquecidas esperando ele estava apavorado, claro, apavorado positivamente, né, mas apavorado. E eu acho que ele não esperava, até porque o Inter não chegou a anunciar, o Inter inclusive tinha chegado a comunicar assim, não vai ser no aeroporto, então deixem pro Gigantinho. O Inter não fez um chamamento, então acho que ele nem esperava essa quantidade de torcedores. O Inter convidou a galera a não ir, e a galera foi. Tá? Eu acho um absurdo isso. Dá confusão. Não dá confusão, cara, não dá confusão. Se tivesse anunciado, tinha mais de 1.000 pessoas no aeroporto, e mesmo assim foi gigante, foi estrondoso. Isso é importante para tudo. Sabe por que isso é importante? Isso é importante primeiro para nós. Essas imagens que nós estamos mostrando aqui, elas vão para dezenas de milhares de pessoas. A transmissão que todo mundo fez no começo da madrugada vai para dezenas de milhares de colorados. Isso melhora a autoestima. Olha a loucura dos torcedores batendo na van. Isso melhora a autoestima de todo mundo. E outra, para o cara também é importante, para a família do cara. Eu sei que tem um evento hoje no Gigantinho, organizado e tal, mas o evento organizado, ele nunca é a mesma coisa do que a manifestação espontânea como é essa. Os caras saindo de casa numa madrugada de segunda-feira, para te esperar no aeroporto. Tu acha que o cara não vai dar um valor especial? Tu acha que ele não vai ter noção da responsabilidade dele? Porra, isso é gigante, cara. Isso é gigante. Baldasso, claro, a gente não vai incentivar o pessoal a fazer. Mas, por exemplo, a gente tá vendo ali nas imagens belíssimas feitas pelo Lucas Fontes, os caras em cima da van também tá circulando em rede social, o pessoal quase surfando ali do lado de cima ali, do teto da van. Olha que loucura. Olha que loucura. Já mandou um vai tomar naquele lugar. Ô Baldasso, o pessoal tá bem louco, mas assim, a gente vê a união da torcida, a gente vê um momento que o Inter não tá bem. E eu só consigo imaginar assim, cara, imagina quando ganhar um título, imagina o que esse pessoal vai fazer, vamos destruir Porto Alegre, cara. Eu não sei o que é capaz de acontecer, porque a torcida do Inter, ela anda tão sofrida que qualquer coisa que estabeleça uma melhora, a gente já enlouquece, a gente acredita de novo. Tá aí a chegada do Valencia, e casada com o que está acontecendo dentro do campo, que eu vou falar depois, Lucas Weber, mas eu quero que o Lucas esgote e que nos dê a logística do restante do dia de hoje em relação a Ener Valencia. A apresentação do Ener Valencia vai iniciar às 7 horas da noite. Primeira coisa, tu sabe se o Ener Valencia, ele foi, como ele já veio com a família toda, ele foi para hotel ou ele já tem a casa pronta que já foi para casa dele? Não, ele já tem a casa, já tem a casa, já. O Inter inclusive fez um amontoado, digamos assim, uma lista de casas pro Ener Valencia escolher. Acho que a família chegou a escolher, né? A esposa chegou a escolher.
pelo que a gente tem de informação, ele já tem uma residência já fixa já, e foi direto para lá com a família, tá? Pro cara já vir com a família na chegada, porque geralmente o cara vem, depois vai embora, e aí organiza as coisas com a família. No caso dele, ele ter chegado com a família é mais importante do que vocês imaginam. Esse é o cara que já veio para ficar. O cara já veio assim, não, a partir de agora não tem mais nada para fazer, não tenho que buscar minhas cuecas lá no Equador, não tenho que fazer nada. Eu cheguei para ficar, para trabalhar e para começar a jogar. Então ele ter vindo com a família é muito importante, muito importante. É realmente muito importante. E até para te responder aquela questão o Ener Valencia realmente estava meio que assustado com aquilo ali. Porque assim, não foi nada organizado, Os seguranças do aeroporto estavam atônitos, os seguranças do Inter mais ainda. Quem fez, digamos assim, a segurança do Ener Valencia foi a própria torcida internacional. Eles que estavam organizando. Foi os caras que fizeram o corredor pro Ener passar. E que depois o corredor também já se desfez, né? Mas eles tentaram, pelo menos, né? Mas eram integrantes da torcida. Mesmo que eu tenha ficado de nariz torcido, que o Inter não tenha organizado, chamado a torcida para isso, eu, ao mesmo tempo, fico feliz porque não inventaram a moda de querer fazer o cara sair por outro portão, para ir direto, né? Tiveram a sensibilidade de entender que ele tinha que passar no meio da torcida. E não caiu pedaço de ninguém. Ao contrário, foi bom, ele deve ter dormido feliz com essa recepção. Ô Baldasso, quem deve ter dormido feliz, quem deve ter achado um dia inesquecível, foram os filhos da Ener Valencia, eu tenho certeza. Imagino, porque assim, cara, imagino. Tu tá num outro país, numa cultura diferente, e tu vê tantas pessoas esperando teu pai e falando o nome dele, e teve uma hora que eu achei sensacional, que entregam um boné pro Ener Valencia, e o filho dele tira o boné do Ener e bota nele. Ó, pai, eu tô com o boné aqui do Inter. Cara, sensacional. Que a fuder. O filho dele é lindo, ele é muito carismático. Que coisa linda. E como é que vai ser agora o restante do dia em relação ao Valencia? O Gigantinho agora vai receber o Ener Valencia. A estimativa horário, né, que o Internacional aponta para esse início de apresentação é 19 horas. Bom, 19 horas. Aí eu te pergunto o seguinte: vai ter 10 mil pessoas no Gigantinho, vai estar lotado o Gigantinho. Certamente não é um evento para subir com ele no palco. Oi, esse aqui é o Valencia, um abraço a todos e tchau. Vai ter uma festividade, provavelmente vai ter mais coisas. O que você já. O Jairo descobriu algumas coisas ontem, né? Do que vai ter atração musical, como é que vai ser isso aí? Ele já chegou a descobrir que vai ter a banda Nenhum de Nós, né? O Teddy Corrêa, que é um grande colorado, vai cantar lá. Isso, não ficou claro se é a banda Nenhum de Nós ou se é só o Teddy Corrêa, mas ele é uma das atrações aí da apresentação. E mais uma outra que a gente não conseguiu descobrir. O Inter adota um mistério, né? Acho que quer deixar o torcedor do Inter aí não quer dar spoiler, digamos assim, mas vai ser uma festa bonita. Essa tá marcado para as 19 horas. Tu imagina que essa festividade, digamos assim, vai ter o quê? 1 hora? Um pouquinho mais? Acho que vai ser mais. Acho que até ter as festividades ali, o show, aí depois o Ener Valencia chegar, conversar com a torcida, acho que vai levar em torno de 2 horas ou um pouquinho mais. Tá, e não acaba aí, né? Não, depois ele vai pro auditório do estádio Beira-Rio, lá pra sala de imprensa, para aí fazer entrevista coletiva, né? Pra imprensa esmiuçar tudo a respeito de Ener Valencia. Terão as primeiras palavras do Ener Valencia como jogador do Inter. Ele já tinha falado pro mundo colorado, mas aqui em Porto Alegre não chegou a falar. Não vai acabar antes das 10 e pouco da noite, pode ter certeza. E eu estou dizendo isso porque nós vamos transmitir isso, né? Eu não sei se nós vamos transmitir isso aqui no YouTube, porque nós estamos esperando retirarem o strike lá da coisa mal conduzida que eu contei no começo do programa. E se não for aqui no YouTube, nós vamos transmitir lá no Facebook e a galera vai ver igual. Mas nós vamos começar a nossa transmissão às 6 da tarde com o Baldasso Sunset Show, né? E vamos seguir, vamos transmitir tudo isso, toda a equipe mobilizada. O Weber já escalou todo mundo aí e nós vamos transmitir tudo isso. Isso tudo, gente, acontece em meio a um processo que está acontecendo dentro do campo e que eu quero tratar com vocês também, não sem antes lembrar que é a hora, Lucas Fontes, é a hora, Lucas Weber, de vocês comprarem o videogame novo de vocês.
É hora de comprar o Xbox novo. É hora de comprar o PS5. É hora de comprar o teu Nintendo Switch. E tu não vai falar com ninguém antes de falar com a IGS, com a Interactive Game Store. A IGS atende o Brasil inteiro. Eles estão fazendo um monte de negócio, estão com uma condição muito boa para tu comprar o teu videogame novo. Tu pode colocar na troca pelo novo o teu videogame usado. Olha que maravilha, abatendo valor, tudo foi muito bem avaliado. Jogos, acessórios, é tudo com a IGS. Não fala com ninguém antes de mandar um WhatsApp para a IGS. Todo mundo mandando WhatsApp para a IGS para resolver isso aí. Fontes. Depois nós temos uma galera também. O Internacional vence 2 partidas seguidas fora de casa. E eu quero começar fazendo uma consideração para todo mundo que está ouvindo, Weber. Porque eu estou vendo muito. Foi objeto, inclusive, ontem de pergunta na coletiva por parte do Alexandre Ernest, o nosso colega do Vozes do Gigante, falando de desempenho. E eu sou um cara que cobro muito o desempenho do Internacional também. Porque em alguns momentos deste ano, e aí o Mano disse isso, e nós vamos falar depois, quando nós fizermos o react do Mano Menezes. O Mano, em algum momento ontem, falou sobre quando perguntado sobre isso, ele falou: olha, gente, em alguns momentos nós tivemos bom desempenho e não vinha o resultado e vocês cobravam. Aí agora que vem o resultado, mas não vem o desempenho, vocês cobram também? Nós somos um pouquinho chatos em relação a isso. Agora, eu digo para vocês, eu não vou cobrar desempenho desses 2 jogos. Eu sei que o Inter não jogou bem, mas o Inter fez o que tinha que fazer com o que podia fazer. E é por isso que eu não vou cobrar desempenho. O Mano Menezes tinha opções paupérrimas para esses 2 jogos que o Inter ganhou fora de casa. Tinha opções paupérrimas. E isso tem que ser valorizado. Eu não tenho direito de cobrar desempenho. O Inter vai melhorar agora porque vem Gabriel, porque vem Arangues, porque vem Depena, porque vem Maurício, porque vem Valência, porque tem Janela. Agora, nesses 2 jogos eu não posso cobrar desempenho. Ao contrário, nesses 2 jogos vão para a conta do Mano Menezes as vitórias. Ele é o grande responsável pelas vitórias, por ter tirado leite de pedra. O Mano Menezes escala um time com 3 volantes contra o Curitiba, porque não tinha o que fazer. No primeiro tempo do jogo contra o Curitiba, que o Inter jogou mal, ele tira o Campanharo e bota o Jean Dias. O Jean Dias ajuda o Alan Patrick e o Inter ganha o jogo. Ontem foi o contrário. Ele queria poupar o Alan Patrick, tinha que poupar, e botou o Jean Dias de meia, não deu certo. Aí ele fez o contrário do primeiro jogo, ele botou o Campanharo e tirou o Jean Dias de meia, jogou o Jean Dias para o ataque, e o Inter de novo melhorou e ganhou. Coloquem na conta de Mano Menezes, que tirou leite de pedra. Diante de opções escassérrimas de grupo, ele conseguiu encontrar soluções, melhorar o time durante os jogos para que o Inter vencesse as 2 partidas. Nós vivemos um momento de críticas a Mano Menezes por parte de alguns. Mano Menezes é o responsável principal por essas 2 vitórias, porque ele encontrou soluções. E, cara, ontem, quais eram as opções do Inter ontem? O Inter começou o jogo ontem com 2 volantes e 4 atacantes, e mudou para 3 volantes e 3 atacantes, porque não tinha meia. O Internacional tem um meia construtor no grupo todo de 32 jogadores, que é o Alan Patrick. Só tem um. Não tem mais nenhum no grupo, porque o Depena e o Maurício não são meias construtores, eles são outra coisa. Porque a direção não deu para o Mano Menezes isso. E o Mano tem encontrado soluções. Coloquem na conta do Mano Menezes essas 2 vitórias que catapultaram o Inter na tabela, Lucas Weber. Baldasso, ontem foi um jogo, e eu até tô pegando aqui algumas fotos, porque ontem foi um jogo surreal. Eu queria primeiro que tu falasse sobre Jean Dias, um dos personagens do jogo de ontem, que fez um gol de letra, que depois comemorou a lá Cristiano Ronaldo, que botou a mão na orelha. Cara, o Baldasso, como é que se explica Jean Dias e a partida de ontem? Você sabe que eu sou um crítico da contratação do Jean Dias, eu acho que ele é um jogador que não atende às necessidades do Internacional. Mas eu nunca vou ser um cara injusto. O Jean Dias foi importante nos 2 jogos, nas 2 vitórias. Na primeira, quando ele entra e ajuda o Alan Patrick. E ontem, que ele faz gol. O Jean Dias ontem foi colocado para começar o jogo numa função que ele não sabe fazer, que é meia. E ele não foi bem. Tanto que ele tinha um cacuete de atacante, ele pegava a bola, ele corria para a ponta. Ele não conseguiu fazer no primeiro tempo a função do Alan Patrick. Não deu certo. Só que a personalidade dele, a vontade dele de tentar, merece ser colocado.
Ele tentou, ele pegava a bola, ele cobrava falta, ele fazia tudo, ele queria ajudar. Ele não conseguiu, porque ele não é meia, ele não tem capacidade para isso. Mas depois do segundo tempo, quando o Mano bota o Campanharo no meio e o Jean Dias volta a ser atacante, o Jean Dias começou a render mais. Faz um gol lindo, de letra, e fez a coisa acontecer. Então, assim, o Baldasso crítico da contratação do Jean Dias, o Baldasso que tem uma opinião crítica de que ele não serve para o Internacional, este mesmo Baldasso está aqui para admitir o seguinte: Jean Dias foi muito importante nessas 2 vitórias que o Internacional conquistou fora de casa. Eu quero mostrar pra galera uma sequência de fotos do Ricardo Duarte, fotógrafo do Inter, baita profissional. Ó, primeiro o gol de letra do Jean Dias. Ah, pegou direitinho, né, a letra. Aí depois ele aqui, ó, bota a mão no ouvido aqui. Você estava provocando, você estava de zoeira ali, mas tava bem louco. Aí, comemoração do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cara, eu admiro as pessoas de personalidade. Admiro as pessoas de personalidade. O médio com personalidade rende melhor do que o médio tímido, tá? Tu ter personalidade, tu faz a coisa acontecer. As pessoas não acreditam em mim, talvez eu não seja um extra-série, mas eu acredito em mim e eu vou tentar fazer. Esse é o Jean Dias. Eu admiro e respeito isso. E, Baldasso, tem outro personagem de ontem que a gente precisa falar, que eu já sei. o Papai. Parabéns pro Papai. Alemão fez gol, botou a bola aqui debaixo da barriga, fez o sinal da chupetinha ali, tá esperando o filho e cravou, Baldasso, e fez gol. Eu queria que tu botasse, se possível, a palavra dele, porque depois eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Vamos então. Alemão, atacante do Internacional, falou com Jairo Vink ontem na saída de campo após a partida. Do Curitiba que vem tendo essa... Curitiba não é do jogo do Curitiba que vem tendo essa volta. Eu acho que é nítida a melhora do nosso trabalho nesse mês. A gente tem bons resultados, se eu não me engano é a 6ª vitória em 8 jogos e 2 empates. Então estamos retomando aquela mentalidade que a gente tinha no passado, que nos trouxe tantos frutos. Então é isso, é continuar. A gente sempre fala que ajustar na vitória é muito melhor, né? Então vamos continuar isso, continuar ajustando, que nada está perfeito. Então, para cometer quanto menos erros e acertar mais. Bom, deixa eu dizer o seguinte. O alemão talvez tenha sido vítima de um processo. Como é que é o gol do alemão ontem? O gol do alemão ontem, ele recebendo uma bola pela esquerda, avançando, entrando na área, protegendo-se da marcação com o seu corpanzil e uma boa condição física e chutando cruzado. Eu vou pedir desculpas pelo que eu vou dizer aqui. O gol que ele fez ontem foi um gol que o Ronaldo Nazário fazia muito. O Ronaldo Nazário pegava a bola, ele entrava na área, ele tinha uma capacidade de proteger com o corpanzil que ele também tinha da marcação, que os caras não conseguiam chegar nele, e ele conseguia a conclusão. Foi o que o alemão fez ontem. Agora, por que o alemão conseguiu fazer isso ontem? Por que o alemão conseguiu fazer isso ontem e não vinha conseguindo fazer? Vocês viram a comemoração especial dele ontem, do gol, com o Flávio de Oliveira, com o preparador físico do Internacional. E isso não é por nada. Gente, o Inter melhorou fisicamente. O Inter conquistou 2 vitórias fora de casa no segundo tempo de cada jogo. O Inter não fazia isso. O Inter era uma vergonha no segundo tempo dos jogos anteriormente. Pela má preparação física, babava na gravata e se perdia todo. Por que o Inter ganhou 2 jogos no segundo tempo? Não é por acaso. Isso é o trabalho do Flávio de Oliveira que começa a dar resultado. E quando está mal fisicamente, caem as individualidades, cai a técnica. E o alemão é um jogador que depende quase que exclusivamente do físico, porque o alemão não é um craque. O alemão tem limitações técnicas. Se o alemão não estiver tinindo fisicamente, ele não é nada. E o alemão ontem fez um gol físico. Um gol de quem conduz e se protege fisicamente. Isso é resultado de uma melhora na preparação física. O alemão nunca foi um craque, nem quando fazia gols no ano passado. Mas o alemão também não é um bagre. O alemão não é um bagre. O alemão é um jogador que, com limitações técnicas, age fisicamente e faz gols, como ele fez ontem o gol da vitória do Internacional. Então eu atribuo a melhora física de todo o time do Inter o fato do alemão voltar a fazer o que ele fazia o ano passado, que é um fuzuê
enchendo o saco de todo mundo, daqui a pouco ele pega uma bola, avança, ninguém consegue tirar dele, ele faz o gol. Melhorou o Inter fisicamente, melhorou o alemão, gente. Baldasso, a gente tem mais uma do alemão aqui pra rodar e depois a gente vai seguir com o Mano Menezes. Até hoje que futebol não tem um amanhã, é hoje, tu tem que dar resultado, o meio só aceita a vitória, então é com essa mentalidade que a gente vai. A gente vai todo jogo busca da vitória, com essa mentalidade forte, brigando até o final do jogo. Alemão, 2 em 1. Depois do teu gol, tu foi no Flávio, se abraçaram, gritaram bastante ali. E outra, tava pensando em sair do Inter? Chegou a ter proposta pra ir embora? Foi o que eu acabei de falar, teve a sondagem, mas era por empréstimo, então, mas a minha cabeça tava no Inter, no hoje, mas com esse 7º jogo, não que estava tendo alguma especulação, mas já não é mais possível essa transferência para dentro do país, então é isso. É a comemoração com o Flávio? A comemoração com o Flávio, eu comemorei com o grupo inteiro também, eles vêm vendo o trabalho, todo mundo tá vendo que o grupo inteiro está se dedicando, então é uma comemoração pro grupo. O Flávio é um cara muito querido e todo mundo sabe disso desde o ano passado e ele voltou aqui para agregar muito com a gente novamente. Não, eu quero dizer o seguinte, nós tratávamos o alemão como um jogador que estava de saída do Internacional até ontem, antes do jogo. Inclusive dissemos que ele não deveria entrar no jogo, talvez não entrasse porque cumpriria o 7º jogo e aí não poderia se transferir mais para nenhum clube brasileiro. Ele estava negociando com o Curitiba, né? Que provavelmente vai ser um dos rebaixados da competição. Aí e ele confirmou isso, né? Aí ele entra no jogo, ou seja, impossibilita uma transferência para o futebol nacional e faz o gol da vitória. Eu acho que nós temos o alemão de novo. O alemão agora, a gente tira de uma cogitação nesse sentido e começa a contar com ele de novo como uma possibilidade. Fontes, mais alguma coisa sobre... Não, e só para contextualizar, né, essa sondagem, segundo o mesmo alemão, ela foi por empréstimo do Curitiba. Como o alemão completou o 7º jogo, ele não pode fazer uma transferência nacional para clubes da Série A. Ele poderia fazer para clubes da Série B, mas acho que como a valorização do alemão, ela já não atende mais a Série B. Se ele tiver que sair, ele teria que ir para o mercado realmente internacional, ou europeu, ou Oriente Médio, enfim. Mas, né, ganhou confiança aí com esse gol. Antes do próximo assunto, eu quero lembrar a todos vocês que estão completa, Weber. Não, é que eu ia falar, Baldasso, que agora a gente vai reagir ao Mano Menezes. E tu então, sabe tá bom. que pra reagir... É verdade. Peraí, eu vou ter que pegar minha caixinha. Peraí. Olha só, ativo, rapaziada, 100% natural, aqui, sem contraindicações. Baldasso tá pegando dele ali, ó. 100% natural. Magrão, mais um final de semana na tua vida em que tu não compareceu. Não tem mais um namoro. A pessoa que tu ama, que tu vive um tempo, a pessoa né, a pessoa tu é casado, a pessoa que tu namora, não tá acontecendo. Tu vai aceitar isso? Porque tu acha que tá cansado, porque tu acha que tá velho, porque tu acha que tem um desgaste de um tempo de relação. Porra, faz um movimento, para de olhar pra mim sem fazer nada, cara. Se tu não fizer nenhum movimento, não vai acontecer nada. O ativo é 100% natural, não tem contraindicação. Eu sei porque eu tomo, tu toma e sai fazendo efeito. E vai mudar o processo, tu vai voltar a ter volúpia, ímpeto para isso. Ativo, faz uma coisa. Eu te desafio, compra uma vez o ativo, só um. Tu vai virar cliente, eu tenho certeza. Depois você vai me dizer o que aconteceu. Vai aqui na descrição do vídeo que tem o linkzinho do WhatsApp. Compra uma vez lá. Vai. Toca. Vamos pro React. Ô Weber, Oi, fala, Lucas Fontes. Posso fazer um serviço de utilidade pública antes que eu me esqueça aqui? Vai. Porque tu lembra aquele torcedor que conversou com a gente um pouquinho antes ali de eu subir lá pra pegar o avião, dizendo a respeito de que ele soube do horário pelo canal do Baldasso. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele acabou perdendo a camiseta oficial dele no meio da muvuca lá. Puta merda. Ele me disse que ele comprou em 5 vezes a camiseta, com todo o esforço. Ele levou a camiseta pro Ener Valencia autografar, tentou chegar perto dele, não conseguiu e acabou perdendo a camiseta no meio daquela muvuca toda. Então, se alguém que estava lá no aeroporto viu a camiseta, pegou a camiseta, que se sensibilize. O nome dele é Diego França. Até podem me procurar no Instagram, que eu tenho um contato dele, para, né, se a pessoa achar, se solidarizar aí o Diego França, que acompanhou pela gente o horário lá e foi lá pro aeroporto.
Boa. Tomara que ele consiga achar a camiseta dele. Porra, é sacanagem um negócio desse. Balaço, vamos lá. Mano Menezes, vou botar na tua telinha de react. A primeira fala dele vai ser sobre a partida de ontem contra o América Mineiro. Vamos lá. É que tava na velocidade de 2x aqui, que eu tava usando pra cortar aqui. Agora vamos pegar na velocidade normal, agora sim. Para fazer tudo tão exato, são coisas difíceis de você ajustar. Se não tivéssemos vencido, já teríamos que responder coisas em cima de erros, de tomada de decisão. Não dá para agradar tudo, tem uma margem de risco sempre, a gente sabe disso, né? Hoje tivemos que entrar com uma equipe de formação diferente, isso sempre é difícil. O ajuste teve que ser feito de novo durante o jogo. Isso é importante. Nos 2 jogos, segura. Até, não sei se está no volume máximo, mano, se tu puder aumentar um pouquinho o volume, mas deixa eu dizer o seguinte. Então, deixa eu dizer o seguinte. Nos 2 jogos, o Mano Menezes teve uma ideia, implementou a ideia e ela não deu certo. Ele mudou e deu certo. No jogo contra o Curitiba, ele botou o Campanharo com outros 2 volantes, não funcionou, aí ele tirou o Campanharo no primeiro tempo. O treinador tem que ser corajoso para fazer isso. Tirou no primeiro tempo e botou o Jean Dias e melhorou porque o Jean Dias ajudou o Alan Patrick. E ontem foi o contrário. Ontem ele começou com o Jean Dias de meia, porque ele estava preservando o Alan Patrick. Não deu certo também. O que ele fez no intervalo? Botou o Campanharo no meio, tirou o Luiz Adriano e jogou o Jean Dias para frente, mudou para melhor de novo. Repito, as 2 vitórias fora de casa vão para a conta e assinatura de Mano Menezes. Ele foi muito competente nos 2 jogos. O grupo começa a dar essa resposta boa, comprova aquilo que a gente sempre falou, que era possível mais com o nosso grupo. Se não está maravilhosamente bem, sim, claro que não, temos uma margem de melhora, estamos nessa tendência de melhora, porque nos últimos 5 jogos somos a única equipe que não perdeu, somos o time que tem a melhor campanha. A gente sempre faz recortes de 5 jogos para não fazer uma coisa isolada numa partida. É a segunda vitória fora de casa, o que nós sabemos que começa a dar campanha para a equipe, né? Então estamos em plena recuperação. Hoje chegamos ao G6, mesma pontuação do 5º colocado, né? 3 pontos do pessoal logo ali de cima. Então isso vai dando uma confiança, porque sem confiança a gente não vai a lugar nenhum. Então conseguimos, antes de um jogo decisivo, que era o jogo de quarta-feira, construir 2 vitórias na sequência fora de casa. Olha a relação, segura. A relação que o Mano está fazendo das vitórias, não só pelas vitórias e o que elas significam. O Mano está fazendo relação com a confiança. Isso é fundamental. O Inter vai ter em campo um time contra o Independiente de Medellín, que nós vamos falar daqui a pouco, que não é muito diferente de tudo que vem tendo até agora. Mas a confiança é. Quem vence 2 partidas fora de casa ganha muita confiança. E o Mano ressalta isso. Que o Mano não tem possibilidade na quarta-feira de fazer grandes estripulias em escalação. Não. A confiança que pode fazer a diferença. Vai. Sem dúvida, nos deixa contente, nos deixa confiante para continuar no caminho que escolhemos para a equipe. E acho que começa a dar certo as coisas para a gente. Bom, Tasso, agora vamos ouvir Mano Menezes falando sobre Alan Patrick dependência. O Inter tem uma dependência do Alan Patrick? Eu acho que a Argentina tem dependência do Messi, o PSG tem. Essa é boa. E o Mano tem razão, Weber. O Mano tem razão. O teu principal jogador, tu vai ser sempre dependente. Tu pode ter substituições em todas as outras funções do time para te virar bem. Tu até pode ter uma boa substituição para o teu principal jogador, mas ele não estar em campo sempre será prejuízo. É isso que o Mano está dizendo. Sempre que tu não tiver o Alan Patrick, tu vai ter prejuízo. Agora, poderia o Inter ter, pelo menos, um jogador da mesma função que o Alan Patrick, que não seria tão bom quanto o Alan Patrick, mas que supriria de uma forma razoável a ausência do Alan Patrick. O Mano Menezes teve imensas dificuldades ontem para preservar o coitado do Alan Patrick, que joga todos os jogos. O Mano teve que tirar leite de pedra, teve que fazer 1001 invenções, porque ele só queria segurar o Alan Patrick um joguinho só no banco de reservas.
O Mano teve que inventar um monte de grupo, porque não tem no grupo do Inter um meia armador, que nunca vai ser tão bom que nem o Alan Patrick. Mas tinha que ter pelo menos um jogador da função. Vai. A gente sabe o valor do Alan Patrick. O Alan Patrick, nos dados da temporada, é o nosso melhor jogador em termos de número, em termos de produção. Então a gente sabia que hoje teríamos que encontrar outras soluções. E também não tínhamos os outros dois meias que poderiam estar no lugar do Alan Patrick. Aí é que tá. O Mano coloca isso, fala do Depena e do Maurício, mas nem o Depena nem o Maurício são meias, tá? Depena e o Maurício não são construtores. O Maurício é um meia atacante pelo lado e o Depena tá jogado de segundo volante e tal. O Mano cita os dois porque teria colocado um dos dois. Mas nenhum dos dois é meia construtor. O Inter não tem no grupo um outro jogador da característica do Alan Patrick. Vai. Não tinha o Maurício, não tinha o Depena. Então, eu acho que não me surpreende a dificuldade que a equipe teve no primeiro momento. Acho que ela até já era esperada. Mas com um pouco mais de posicionamento, um pouco mais de tranquilidade na construção daquilo que precisávamos fazer, a gente fez melhor no segundo tempo, até com 3 volantes. Né? Então veja como o futebol às vezes é paradoxal. Estávamos perdendo de 1-0, tirando o centroavante, coisa que é difícil um treinador fazer. Como é que precisa empatar e virar o jogo e o treinador tira o centroavante principal. Né? Agora, Baldasso, vamos ouvir Mano Menezes falando sobre quarta-feira. Vai ter a maioria dos nossos jogadores à disposição depois de bastante tempo. Não temos dúvidas sobre a dificuldade do jogo, é uma decisão. Né? Sempre uma última rodada traz uma pressão um pouco maior quando você vai. Mas vamos estar preparados para não deixar escapar dessa vez. Não deixar escapar dessa vez. Esse é um trauma que o Inter vai ter que superar. O Inter deixou escapar nos últimos anos. No Beira-Rio, contra o Vitória na Copa do Brasil de 2021, contra o Olímpia na Libertadores 2021, contra o Melgar, contra o Caxias, contra o América. A única vez nos últimos 2 anos e meio que o Internacional teve uma grande decisão no Beira-Rio e conseguiu passar foi contra o Colo-Colo. Então tem todo um trauma para o Inter superar. Pelo menos, Weber e Lucas, não tem pênaltis na quarta-feira. Não tem pênaltis. Graças a Deus. É ganhar o jogo. Só isso. O Inter ganhando o jogo não só está classificado, como é primeiro lugar do grupo. Então é só, entre aspas, ganhar o jogo. Vai. Agora o Mano Menezes vai falar sobre a preparação física, o que foi feito na intertemporada. Na parada, foi menos desenvolvimento tático e mais desenvolvimento físico, porque entendemos que era uma necessidade, uma prioridade que precisávamos fazer. E melhorou. Agora, logo depois do jogo do Cruzeiro também temos semana cheia novamente, então poderemos trabalhar as outras questões já com os jogadores estando numa condição individual muito melhor. E aí tudo vai funcionar muito melhor, eu tenho certeza disso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Essa questão física, ela prejudicou todo o processo de análise. Porque ela suplantou muita coisa. Quantas vezes o Mano Menezes fez substituições no Internacional nesse primeiro semestre e não funcionaram, não por serem erradas, e sim porque a preparação física era horrorosa? Tanto que agora, nesses 2 jogos, o Mano fez modificações táticas e o time ganhou os jogos. Porque tinha condição física para executar o que ele queria. Talvez o Mano Menezes tenha sido mais injustiçado do que nós imaginamos nesse ano até agora. Um time que não corre, não funciona. Não há tática, não há modificação tática que funcione para um time que não consegue se mexer, que está mal preparado fisicamente. Então agora a realidade é diferente e o trabalho do Mano começa a aparecer mais. Baldasso, agora a gente vai ouvir um trecho. Na verdade não é um trecho, a pergunta feita pelo Alexandre Ernest, que cobrou o Mano e perguntou quando é que o torcedor ia ver desempenho no time do Internacional. Cruzeiro. Bom, o primeiro aspecto é a gente analisar bem os fatos como eles são. Né?
Aconteceram muitas vezes que nós tivemos desempenho e não tivemos resultado. E aí vocês queriam o resultado. Agora a gente tem resultado, ainda não tem o desempenho. Agora vocês querem desempenho. Nós também queremos. Graças a Deus queremos. Acho que o futebol é o somatório das duas coisas. Né? Estamos atrás, certamente, do resultado. O Mano tem razão. O Mano tem consciência que precisa melhorar o desempenho. Mas eu vou repetir para vocês o que eu disse no começo do Baldasso Coffee Show. Eu não posso cobrar desempenho do time do Inter nesses 2 jogos que venceu fora de casa com as opções que o Mano tinha. Eu não tenho esse direito. O Mano encontrou soluções com um time paupérrimo que tinha, com possibilidades paupérrimas que tinha, e fez o Internacional melhorado durante os jogos e vencer. Eu não posso cobrar um desempenho melhor. Eu tenho que cobrar que contratem jogadores, que voltem os caras como Gabriel, Arangues, Depena, Maurício, Valência. Eu tenho que cobrar tudo isso. Eu não posso cobrar desempenho. Eu não estou criticando o Ernest, ele pergunta o que ele quiser, mas eu discordo dessa cobrança de desempenho para o Mano neste momento. O Mano, com opções escassíssimas nesses 2 jogos, tirou leite de pedra e fez o Inter ganhar. Eu não posso cobrar desempenho. Vai. Temos certeza que vamos ter esse desempenho, mas não tem outra maneira de você conseguir desenvolver uma equipe sem você estar vencendo. Ninguém se desenvolve com derrota. Né? E quanto aos adversários que enfrentamos, todos enfrentam os mesmos adversários do campeonato, e todos já perderam para times da parte de baixo da tabela. Aliás, o Internacional era sempre lembrado como o Robin Hood, que ganhava dos grandes, da ponta, dos fortes, perdia para os pequenos. Então, estamos acabando com esse tabu. E isso passa por um pouco de humildade, um pouco de entendimento, que às vezes o jogo nem precisa ser jogado com um volume tão grande, mas ele tem que ser jogado nesses primeiros momentos de forma mais segura. Então é isso que queremos, é isso que defendo a equipe no primeiro momento, para depois cobrar e trabalhar para ter, sem dúvida nenhuma, um desempenho melhor. Agora, Baldasso, deixa eu ver. Isso, agora a última, tá? Pergunta do Jairo Vink. Já pensando na Libertadores, no jogo de quarta-feira, uma decisão que o Inter se colocou nessa decisão, né? Um dos 2 sai classificado. A gente acredita que o Nacional vai ganhar a partida em casa e se classifique, né? É um time que joga com 3 zagueiros. Com isso, tem jogado com 3 zagueiros. As últimas 2 partidas jogou com 3 zagueiros, eu acompanhei os jogos deles. Com isso, vai botar 3 atacantes para ir para cima do Independiente desde o início, com o apoio do torcedor? Bom, a maneira como vamos jogar, certamente eu não vou dizer para vocês de forma antecipada, não tem sentido nenhum. Né? A gente tem que encontrar soluções nos jogos, né? Não vai ter meio termo com a gente, né? Ou a gente classifica ou classifica. Né? E se classificar vai ser primeiro. Esse é o que o empate do Uruguai nos trouxe como possibilidade objetiva. Temos capacidade para buscar a nossa vitória, vamos, seja qual for a formação, e provavelmente teremos que variar formações durante o jogo, embora tenha gente que às vezes me acusa de usar sempre o mesmo modelo, o mesmo conceito. Nosso time não se comporta sempre com o mesmo modelo, sempre com o conceito. Já jogamos com 3 atacantes, já jogamos com 2 meias, já jogamos com 3 volantes, né? Já jogamos com linha de 3, com o René fazendo uma linha de 3 compondo com Lara por fora, e fizemos isso durante a Libertadores, com 2 alas, e que houve a necessidade de buscar resultado, como foi o jogo diante do Metropolitano na nossa casa. Então a equipe tem que encontrar mesmo soluções, tem que ter algumas variações, porque os outros também têm, e é difícil chegar onde queremos chegar. Então vamos trabalhar muito para que a equipe esteja bem preparada para todas as necessidades. Bom, eu vou fazer o seguinte, valeu, obrigado, tá aí o Mano Menezes, a nossa reação à coletiva do Mano Menezes, que é importante. Eu vou escalar o time do Inter para o jogo contra o Independiente, para o Fontes ou assinar embaixo, ou vir com a contra-argumentação. Eu vou fazer isso. Mas antes, Weber, Fontes e todos que estão assistindo, eu quero saber de você que está em casa e tem o seu time de futebol
que bate bola toda semana, que faz aquela confraternização legal, os amigos. Hein, guria? Até campeonato o time de vocês está jogando cada vez melhor, o time de vocês está redondinho. E o fardamento? Puído? Velho? Feio? Não. Respeita o teu time, respeita a tua história. Vamos ter um fardamento novo. A Esquadra Fardamentos é a melhor do Brasil e atende o Brasil inteiro. E vai fazer o fardamento novo do teu time. Eles têm artistas que vão bolar contigo o logo da camiseta, as cores, o formato. Cara, fica lindo, velho. Esquadra Fardamentos. Agora, durabilidade, material é muito bom, vai durar muito tempo e uma condição de pagamento muito boa. Manda o WhatsApp de qualquer lugar do Brasil agora para eles. O WhatsApp está aqui na tela e está na descrição também. Faz o orçamento, diz que viu no Baldaço. Fala com eles, tu vai ver que vai dar para fazer um negócio legal, tá bom? Lucas Fontes, eu vou escalar o time do Inter para quarta-feira. Todo mundo tá pegando muito essa ideia que vocês estão colocando bastante, com razão, e o Mano mesmo admitiu isso, que quarta-feira o Inter vai ter à sua disposição o Gabriel, o Arangues, o Depena e o Maurício. E eu acho que nenhum dos quatro vai começar a partida pela condição que eles estão voltando. Para mim, Fontes, Weber e quem está assistindo, o Internacional entra em campo na quarta-feira, às 7 horas da noite, no jogo mais importante do ano, com John, Bustos, Vitão, Mercado e René. Rômulo, Johnny, Alan Patrick, Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. Tô certo ou tô errado? Eu assino embaixo. Eu coloco apenas uma pequena dúvida, tá? Entre Bustos e Igor Gomes, porque o Mano Menezes, ele costuma variar a escolha desses dois laterais conforme o adversário que ele enfrenta, principalmente com questão de estatura e tal, e a gente sabe que os colombianos têm muita força física, então pode ser que ele opte pelo Igor Gomes, mas é mais ou menos isso, não é isso aí que tu falou. E eu acredito que se ele tivesse como escalar Depena ou Maurício, ele escolheria um dos dois em detrimento de Pedro Henrique, talvez. Também mas se como ele pudesse escalar o Nico. Também se ele pudesse escalar... Não, acho que a dupla de zaga dele é Mercado e Vitão. O Nico ele não botaria. A dupla de zaga dele é Mercado e Vitão. Ontem a gente recebeu um recado na jornada. Porra, Baldaço, o Gabriel, vocês estão dizendo faz 20 dias que ele está pronto. Por que ele não joga? Porque o tá pronto é uma coisa, né, Lucas Fontes? O jogar depois de 8 meses parado é outra. E não seria, e vale para o Arangues também, não seria no jogo mais pegado e decisivo do ano que tu começaria um jogo com um cara que está 8 meses sem jogar. Esses caras vão constar na relação, acho que constam no banco de reservas também, mas não dá para começar com esses caras. Eu já acho que não dá para começar com o Depena e o Maurício, que estão parados há 3 semanas. Tu imagina quem está parado há 8 meses. Como é que eu vou botar o Arangues num jogo que vai todo mundo tá se chutando? Vai ser um jogo louco, que vale classificação. A gente pensa muito sobre a nossa ótica. Olha do Independiente. O Independiente vai estar num jogo que, se eles empatarem, eles estão classificados. Ou não? Eles empatam? Classificam com empate, né? É empate classifica. Então, tu imagina, esses caras vão querer. Esses caras vão querer apatifar no bom sentido, mas eles vão querer apatifar o jogo. Eles não vão querer jogo. O Independiente não vai querer jogo. Eu sei que o futebol colombiano tem uma característica alegre, ofensiva, mas esses caras vão segurar. Daqui a pouco até bater, eles podem bater, não duvido. Então como é que eu vou começar com o Arangues e com o Gabriel um jogo desse? Não tem como, cara. Os caras estão há 8 meses sem jogar. Um testemunho de quem tem visto os treinos do Gabriel. É um cara que não se limita, ele corre bastante, ele tem se destacado nos treinos, a gente fica até surpreendido pela forma... Aliás, eu até fiz um comparativo em relação a ele e o Arangues, quando o Arangues estava trabalhando com bola. O Arangues a gente via que, em certos momentos, teve uma vez até que eu tava no treino, eu cheguei a testemunhar, o Arangues não tá finalizando, não tá chutando, ele tá meio que se limitando a alguns movimentos. O Gabriel não. Só que para vocês terem noção, o Gabriel, ele não chegou a jogar nem contra o Futivida. Ele ainda precisa de um processo de amadurecimento. O Inter tá dando uma pré-temporada, digamos assim, pro Gabriel retornar pros gramados, porque ele teve uma lesão muito séria. Então ele deve ficar no banco de reserva sim, o Gabriel. E nem sei se entra, tá? Ô Baldasso, eu quero aproveitar que a gente estava falando sobre tabela, a gente vai botar ali na OneFootball, então aproveita e deixa o teu recadinho da OneFootball. Tu vai começar com qual tabela? Tu vai começar com a tabela da Libertadores? Libertadores. Depois eu quero a do Brasileiro também. Libertadores está aí. O Mano fez uma lembrança ontem que nós não estávamos falando. O Internacional, se classificar, vai ser em primeiro lugar. Sim. Se classificar, vai ser em primeiro lugar.
porque precisa ganhar o jogo para se classificar. É que nós estamos existe uma chance, existe uma chance de ficar em segundo se o Nacional perder, mas não é o que vai acontecer. O Nacional vai ganhar o jogo do Metropolitanos, que é o saco de pancadas do grupo, e o Inter, se ganhar o jogo, está classificado e é primeiro lugar. É primeiro lugar. E nessa o Mano errou, tá? Porque eu durmo pensando nessa tabela da Copa Libertadores e eu fico 24 horas vendo a One Football, Baldasso. O Internacional, ele é segundo com 9 pontos e o Medellín é primeiro com 10. O Nacional tem 8, tá? E ele pega o Metropolitanos em casa. Cara, o Nacional vai ganhar. Isso não adianta. Isso vai acabar acontecendo. Então o Nacional vai a 11, ultrapassaria o Inter, mesmo em caso de empate. Então, assim, se o Inter perder ou empatar com uma vitória do Nacional, o Inter tá fora da Copa Libertadores. O Inter precisa ganhar do Independiente Medellín. Só que se o Inter ganhar, o Nacional de 8 passa para 11 e o Inter de 9 passa para 12. Então o Inter, quarta-feira, a tendência é ou ter o copo totalmente cheio ou o copo totalmente vazio. Ou é 8 ou 80. Ou tá fora da Libertadores, ou se classifica como primeiro. Eu vou te dizer uma coisa, tá? A gente tá tratando da forma que tem que tratar. Mas vamos falar só de matemática. Só de matemática. O Inter pode se classificar até perdendo o jogo. Sim. Se o Nacional, se o Nacional perder pro Metropolitano. Dessa vez eu não vou iludir vocês de dizer que o Metropolitanos pode vencer o Nacional, mas pode acontecer, né, cara? Pode acontecer. Futebol. Mas, claro, ninguém aqui está contando com isso. Todo mundo está contando com o mais óbvio do mundo, que é a vitória do Nacional. A odd desse jogo deve pagar uns 80 para uma vitória do Metropolitanos na KTO. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os palpites KTO, Balda. Só lembrando, tá? Os critérios de desempate na Libertadores são diferentes. São saldo de gols. O saldo de gols antes é o mais número importante. De vitórias. Isso. Na verdade, não tem número de vitórias, tá? Saldo de gols, não tem, depois gols pró e depois gols porque como são poucos visitante. jogos, né? São poucos universo jogos de 6 jogos. Ô, Weber, Oi. O jogo entre Metropolitanos e Nacional na Venezuela foi 1-0 pro Nacional. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Foi 1-0 pro Nacional. Antes de mas analisar... peraí, Baldasso, só rapidinho daí trazer, tá? Porque o Inter tem saldo 2 e o Nacional tem saldo 1. Só que o Nacional tem mais gols pró do que o Inter. Então, no caso do empate do Nacional, que daí o Nacional iria para 9 com saldo de gols 1, e uma derrota do Inter que teria a mesma pontuação em saldo de gols 1, o Nacional teria mais gols pró. Então, o Inter perdendo, o Nacional não poderia nem empatar, Baldasso. O Inter tem que ganhar o jogo, não tem jeito. E antes de analisar a tabela do Brasileiro, eu quero dizer para todo mundo baixar o aplicativo da OneFootball. Melhor aplicativo de futebol do mundo, é de graça, não custa 1 centavo. Todo mundo baixando o aplicativo da OneFootball. Tá bom? O OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, tempo real de todos os jogos, minuto a minuto, lance a lance, gol a gol, notícias de todos os times, é de graça. Imagina tu tendo teu smartphone. Então baixa o aplicativo da OneFootball nesse link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Tu quer do brasileiro, Baldasso? Brasileiro. O Internacional agora é 6º colocado com 20 pontos. Próximo ali de Fluminense, de Palmeiras. O Internacional, se tiver um tropecinho dos outros ali, ó, ele poderia subir até onde está o Grêmio, poderia ficar ali em terceiro, em segundo. O Inter está colando nos grandes, Baldasso. Bom, o Inter tem agora pela frente o jogo contra o Cruzeiro no Beira-Rio, o jogo contra o Fluminense fora, que estreia o Valência, e depois o Palmeiras do Beira-Rio. Se o Inter fizer 7 pontos nesses 3 jogos, ganhar as 2 em casa, empatar com o Fluminense lá, o Internacional vai estar ali no G4. Vai estar no G4, vai estar bem colocado. O Inter teve um salto incrível. Gurizada, ganhar 2 jogos seguidos fora de casa não é para qualquer um. Definitivamente não é para qualquer um. Então a gente tem que valorizar isso e não contestar porque não teve muito desempenho e tal, porque, cara, fez o que dava para fazer e fez bem feito. Eu quero, com fontes, esmiuçar a logística do Internacional, porque o jogo da quarta-feira é às 7 da noite, né? Isso. Ô, Baldasso, você quer dar um recadinho aqui?
É isso aí Tem que um eu ia recadinho fazer. que... Ah, Eu tá. quero dar o recadinho da RS Assessoria para você que está pagando juros abusivos. O Brasil é o país dos juros abusivos. É o país dos juros abusivos. De repente, tu adquiriu um bem que tu precisou de um financiamento bancário, de um empréstimo bancário, e está pagando as parcelas agora, somou as parcelas e descobriu que está pagando 5 vezes o que tu tirou, não faz isso. Não paga juros abusivos. Tu não precisa disso. Tu vai resolver isso com a RS Assessoria. A RS Assessoria tem profissionais que vão numa ação renegociar tudo para ti. Cara, o Gabriel tinha um débito de 80 mil reais e quitou tudo por 15 mil. Vê agora, não paga juros abusivos, pô. Interrompe agora. Fala com RS Assessoria nesse WhatsApp que tá aqui na tela e na descrição do vídeo também, tá bom? Lucas Fontes, jogo às 7 da noite. Primeiro lugar, eu vi muita gente falando de ruas de fogo no jogo da quarta-feira. Não tem como. O Inter vai chegar às 5h15 no estádio, vai ser dia, não tem ruas de fogo. O jogo é às 7, vai pegar final de tarde de trânsito em Porto Alegre, vai ser um inferno, é jogo para 40 mil pessoas. O Inter está preparado para tudo isso? O Inter está preparado, com certeza, para tudo isso. Já a venda de ingressos já... Acho que não foi esgotada ainda, né, Weber? Não sei se o Inter chegou a comunicar. Não foi esgotado. Nada de esgotado. Não chegou a comunicar. Até porque o Inter está muito envolvido nessa questão da apresentação do Ener Valencia. Mas, enfim, deve chegar a 40 mil torcedores. Torcedor colorado, existiu ali um burburinho de que pudesse ter ruas de fogo, mas não combina, né, com o céu claro, até pelo horário também. O ônibus vai chegar às 5 horas. Muita gente ainda vai estar no trabalho. Aquele dia era mais tarde. Então isso tudo não deve ter, mas deve ter realmente um bom público de 40 mil torcedores, no mínimo, né? Para quarta-feira. A torcida do Inter sempre atende o chamado nos piores momentos, e quando teve esses jogos decisivos, mesmo a gente só tomando porrada, a torcida do Inter estava presente, fez grande festa, empurrou tudo que podia empurrar. Dessa vez vai ser mais forte ainda, porque nós tivemos uma retomadinha de autoestima aí com 2 vitórias, com a chegada do Valencia. O Valencia certamente vai estar vendo o jogo num camarote do Beira-Rio. Isso vai dar ainda mais um estofo para a torcida do Inter. Então, tudo que o Internacional pode esperar de fora do campo, o Inter vai ter de novo. Que não nos decepcione, porque seria um baque muito violento se o Inter não passasse a próxima fase da Libertadores da América. Mas eu acho que tudo está indicando que o Inter vai passar. O Inter tem seus problemas, tem as suas limitações, a gente está cobrando melhor futebol, a gente está cobrando contratações, os grandes jogadores do grupo ainda não vão poder jogar, mas nós vamos buscar, né? Nós vamos buscar essa classificação, porque aí depois é tudo nova vida. Porque a próxima fase da Libertadores é só na segunda quinzena de julho. Aí mudou toda a história, gente. Aí mudou toda a história. Aí tem gente nova, tem janela aberta, aí é outra vida. Só que a outra vida depende de estar vivo, né? E para isso nós temos que ganhar o jogo na quarta-feira. Baldasso, KTO. Vamos então? Eu quero saber, eu tô com uma dúvida de ti. Tu quer que a gente já dê os palpites pra Inter, Independente Medellín, ou vamos deixar esse só pra quarta-feira? Não, eu quero que a gente já dê os palpites agora, porque eu tô louco pra dar meu palpite pra quarta-feira. Antes, as odds então, tá? Vitória do Inter pagando 1.5, empate pagando 4.25 e vitória do Independente Medellín pagando 6.5. Baldasso, teu palpite. O Inter e Colo-Colo aquela vez, eu coloquei na KTO 4-1 Inter. E deu 4-1, vocês lembram disso? O Inter e América, eu coloquei 4-1 Inter. E o René me ferrou. Era para ser 4-1 Inter. Inter e Independiente amanhã no Beira-Rio vai ser 4-1 Internacional. Odd 4-1 Internacional. 27 para Fabiano Baldasso. Lucas Fontes, teu palpite. Eu acho que é jogo para ambos marcam. Tá, o Independente Medellín é um time muito ofensivo. Se eu não me engano, fez gol em todos os jogos da Libertadores. Vai ser 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter, uma odd de 8.4. Meu palpite também, só que eu quero analisar o contexto. Pra mim, eu acho que o Inter vai fazer aquela loucurada, vai fazer um gol, vai fazer 2 gols, e aí a gente sabe o que acontece. Vai recuar, vai ficar para trás, vai tomar o primeiro do Independiente Medellín e vai ser aquele sufoco, aquele Deus nos acuda até o último minuto. E quando o juiz apitar, vai ser loucurada. Inter classificado para a próxima fase da Libertadores. Baldacinho, ó, a gente tá com 59 minutos aqui. Deixa eu dizer uma coisa. O time Deixa eu só lembrar para as pessoas. Hoje à tarde
nós vamos cobrir a chegada do Ener Valencia a partir do Baldasso Sunset Show, que começa às 6 e nós vamos embora até umas 10 e pouco da noite. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso ao vivo aqui no YouTube, porque nós temos aquela limitação, aquela punição de uma semana por conta daquela arbitrariedade que aconteceu. Se até lá a gente não tiver resolvido, nós vamos transmitir no Facebook e todo mundo vai assistir lá no Facebook. Então já estou combinando com a galera aqui tudo isso, o Lucas Weber. Maravilha, maravilha. Lucas Fontes, só repete o time do Internacional para quarta-feira, o provável Inter. Vamos lá, Inter provavelmente com o John na lateral direita, Bustos, a dupla de zaga com o Mercado Vitão, René na esquerda, meio de campo com o Rômulo, Johnny, Alan Patrick, o trio de ataque Pedro Henrique, Wanderson e Luiz e Adriano. Lembrando, o Inter treina hoje às 2h da tarde, não se tem confirmação se esse treino vai ser aberto, mas se for aberto a gente vai estar lá acompanhando. Maravilha, rapaziada. Até hoje à tarde com a apresentação do Ener Valencia, seja no YouTube, no Facebook, Sinal de Fumaça, onde for. Tchau!